E se tudo que a gente acha que sabe sobre a realidade estivesse, na verdade, baseado numa premissa errada? Pois é, foi exatamente essa crise que levou um filósofo a escrever um dos livros mais difíceis e também mais importantes de todos os tempos, A Crítica da Razão Pura. Hoje, a gente vai mergulhar na ideia revolucionária de Immanuel Kant, uma ideia que mudou para sempre o jeito como a gente entende o próprio conhecimento. Então, vamos começar com a pergunta que tirava o sono dos filósofos, a grande questão que o Kant queria responder de uma vez por todas. Como a gente pode ter certeza de que o que sabemos sobre o mundo é verdade? Parece uma pergunta simples, né? Mas ela jogou o pensamento da época numa crise gigantesca. Para a gente entender a sacada genial do Kant, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário que ele encontrou. Era um beco sem saída filosófico, uma verdadeira batalha de gigantes. Olha só, de um lado do ringue, a gente tinha os racionalistas. Para eles, o conhecimento de verdade vinha da pura lógica, da razão. Coisas que, segundo eles, a gente já nasce sabendo. Do outro lado, os empiristas. Eles batiam o pé e diziam que tudo, absolutamente tudo que a gente sabe, vem dos nossos 5 sentidos. A nossa mente, para eles, começa como uma folha em branco. E essas duas visões pareciam totalmente opostas, impossíveis de conciliar. Era um impasse total. E aí, no meio dessa briga toda, aparece um filósofo que vai chacoalhar as estruturas. Um pensador cético que, basicamente, forçou o Kant a acordar e a criar um sistema de pensamento completamente novo. E quem foi essa figura? Ninguém mais, ninguém menos que David Hume. E nas palavras do próprio Kant, que são famosas por isso, Hume foi quem o despertou do seu sono dogmático. Essa frase é importantíssima. Ela mostra que foi o ceticismo radical do Hume que deu o pontapé inicial para toda a filosofia do Kant. E que bomba foi essa que o Hume soltou? Bem, ele argumentou o seguinte: a gente nunca vê de fato a causa e o efeito. A gente só vê uma coisa acontecendo depois da outra, repetidamente. Se isso for verdade, a base da ciência, a ideia de que existem leis universais na natureza, desmorona. Com essa ideia, Hume tinha colocado a ciência inteira em xeque-mate. E é exatamente aqui que o Kant entra em cena com uma solução. E não era qualquer solução, era algo tão radical, mas tão radical que ficou conhecido como a sua Revolução Copernicana. Pensa assim, do mesmo jeito que Copérnico virou o universo de ponta cabeça ao dizer que a Terra girava em torno do Sol, Kant virou a filosofia de cabeça para baixo. Ele propôs uma inversão total de perspectiva. E se a nossa mente não for só um receptor passivo do mundo? E se, na verdade, for o mundo que tem que se adaptar às estruturas da nossa mente para a gente poder entendê-lo? Então, aqui está a virada de chave. A mente não é um espectador passivo que só fica lá recebendo informações. De jeito nenhum. Para o Kant, a mente é uma participante ativa. Ela já vem, digamos, com um conjunto de regras, de estruturas que organizam e dão forma a tudo que a gente percebe pelos sentidos. Para ficar mais fácil de entender, vamos pensar numa analogia. Pensa que a mente é o sistema operacional de um computador. Os dados brutos que chegam pelos nossos sentidos, eles são como um monte de uns e zeros, sem sentido nenhum. É o sistema operacional, ou seja, a nossa mente, que organiza tudo isso numa interface que a gente consegue entender e usar. Nós não criamos o mundo do nada, mas a nossa mente fornece a estrutura que torna a experiência do mundo possível. Ok, então, para poder construir essa nova base para o conhecimento, o Kant precisou, antes de tudo, desenhar um novo mapa. Ele criou novas ferramentas e categorias para a gente entender como a nossa mente realmente funciona. Primeiro, Kant falou do conhecimento a priori. O que é isso? É aquilo que a gente sabe que é verdade sem precisar de nenhuma experiência, só usando a razão. Pensa em 7 mais 5 igual a 12. Isso é verdade em qualquer lugar do universo e a gente não precisa sair contando objetos para provar. E o oposto disso, claro, é o conhecimento a posteriori. Esse depende totalmente da experiência. Para a gente saber que o céu é azul, a gente precisa olhar para ele. É um conhecimento que vem depois da experiência e que poderia ser diferente. O céu poderia ser verde, por exemplo. E aí a gente volta para o problemão. As leis da ciência, tipo a lei da gravidade, precisam ser universais, certo? Como o conhecimento a priori. Só que elas também nos ensinam coisas novas sobre o mundo, como o conhecimento a posteriori. Então, como é que isso é possível? Como uma coisa pode ser as duas ao mesmo tempo? A solução brilhante, o pulo do gato de Kant, foi o tal do juízo sintético a priori. É um tipo especial de conhecimento que junta o melhor dos dois mundos. Ele é universal, como a matemática, mas ao mesmo tempo ele nos diz algo novo sobre a realidade. E é exatamente isso que as leis da ciência fazem. E como isso é possível?
porque a nossa mente impõe certas estruturas, como a de causa e efeito, em tudo que a gente experiencia. E com esse sistema todo amarradinho, uma estrutura complexa como essa que está aqui no mapa, Kant conseguiu o que queria. Ele não só resolveu aquela briga antiga entre racionalistas e empiristas, ele deu para a ciência uma base nova e muito mais sólida, salvando ela do ceticismo do Hume. O conhecimento objetivo, graças a Kant, era possível de novo. Mas, como toda grande ideia, essa revolução do Kant tem uma consequência. Uma consequência profunda e, de certa forma, bem humilde. Ao mostrar o poder da nossa razão, Kant também traçou, com muita clareza, os seus limites. A implicação disso é inevitável. Se tudo o que a gente conhece é filtrado e organizado pelas estruturas da nossa mente, isso quer dizer que a gente nunca tem acesso direto à realidade pura, sem esse filtro. A gente só conhece o mundo do jeito que ele aparece para nós, e não como ele é em si mesmo. Para explicar isso, o Kant fez uma distinção que é crucial. De um lado, existe o mundo dos fenômenos. Esse é o mundo da nossa experiência, o único mundo que a ciência pode estudar e conhecer. Do outro lado, existe o mundo dos númenos. Essa é a realidade em si, a coisa em si, que está para sempre fora do nosso alcance. A gente pode até pensar sobre ela, mas conhecê-la de fato? Impossível. Então, para a gente resumir a ópera, qual é o grande legado de Kant? Primeiro, a mente não é passiva, ela é uma construtora ativa do nosso conhecimento. Segundo, a ciência tem sim uma base segura, mas só para o mundo como a gente percebe, o mundo dos fenômenos. E terceiro, e talvez o mais importante, a nossa razão é poderosíssima, mas ela não é infinita, ela tem limites claros. E no fim das contas, Kant nos deixa com essa pulga atrás da orelha. Uma pergunta que ecoa até hoje. Se o mundo que a gente experiencia é, na verdade, uma coprodução entre a realidade lá fora e as estruturas da nossa mente, o que isso nos diz sobre o que é a realidade de verdade? É uma questão para se pensar.